Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, eu vou analisar o governo do nosso querido Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros é uma das figuras, por que não dizer folclóricas da nossa história, mas que também tem uma importância política bastante significativa. Afinal, estamos falando de um dos presidentes da nossa história, da nossa nação, né? Bom, Jânio Quadros ele vai ser eleito lá em 1961. E antes de falar do governo do Jânio Quadros, a gente vai fazer uma conjuntura do períodozinho anterior ao governo dele, que é importante. O presidente que antecedeu o governo de Jânio Quadros é o nosso querido Juscelino Kubitschek, o JK, né? E JK com o lema de seu governo de desenvolver 50 anos em 5, criou um governo amplamente desenvolvimentista. E seu governo foi pautado em algumas obras bem importantes. Além de atrair grandes empresas, principalmente de veículos para o nosso país, o nosso querido JK, ele também criou o seu legado da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Mas vamos falar de Jânio Quadros. Bom, a curiosidade é o seguinte: o JK ele sai com uma popularidade muito alta, mas nós não tínhamos a lei da reeleição nesse período, então não teria nem como eles sonharem em continuar sendo presidente do nosso país. Sobre Jânio Quadros, sua carreira política ela é feita em São Paulo, tá bom? E Jânio Quadros ele vai ser eleito presidente do nosso país com o apoio da UDN, da União Democrática Nacional, que tinha como seu principal expoente, seu principal nome, o Carlos Lacerda. Tá? A outra curiosidade a respeito da eleição do nosso querido Jânio Quadros é que diante da Constituição de 46, que era a Constituição válida nesse período, nós tínhamos eleições para presidente e eleições para vice-presidente. E o vice-presidente do Jânio Quadros era o João Goulart, o Jango. E o Jango, que era o vice-presidente do João Goulart, ele não fazia parte da aliança do Jânio Quadros. O João Goulart, o Jango, ele era do PTB, que era o partido lá do Getúlio Vargas. Enfim, Jânio Quadros assume com uma pauta muito conservadora. Ele, na sua campanha, foi denominado de o presidente Vassourinha, inclusive a vassoura era o símbolo de sua campanha. E nos seus discursos antes de assumir a presidência, ou seja, durante o período eleitoral, ele diria que a vassoura simbolizava o símbolo que ele, enquanto presidente, iria varrer a sujeira do nosso país. Ok? Jânio Quadros, ele vai governar o nosso país por um breve, mais breve período. Por quê? Vamos lá. Jânio Quadros, antes de eu falar de Jânio Quadros, é um fato histórico muito importante. Nós estávamos vivenciando o período da Guerra Fria e os fatos históricos que estavam ocorrendo nesse período eram muito importantes, muito significativos. A gente não poderia dissociar os acontecimentos da Guerra Fria diante desse contexto. Primeiro ponto, a Revolução Cubana que ocorreu lá no ano de 1959, um pouquinho antes de Jânio Quadros assumir, fez com que o tensionamento aqui na América Latina fosse muito forte. E esse ingrediente ele é importante, sobre o que eu vou falar dos fatos significativos do governo Jânio Quadros. Pois bem, quando Jânio Quadros é eleito, diante da sua pauta bastante conservadora, uma das primeiras coisas que ele vai tomar para agradar esse seu público vai ser proibir o uso de biquíni na praia e proibir a briga de galo, com aquele gesto, com aquela simbologia de que eles estavam preocupados com a moral e os bons costumes da população brasileira. Mas um fato vai fazer com que o governo de Jânio Quadros ele vivencie uma crise muito forte logo no seu início. Pois bem, o Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria e, por consequência disso, o posicionamento brasileiro ele era direcionado aos Estados Unidos e a aliança com essa nação.
O que acontece é o seguinte, o Jânio Quadros vai receber o Ernesto Guevara, o Che, que era o integrante do governo cubano em Brasília, no Brasil, ou seja, no governo brasileiro, e além de recepcionar o Ernesto Guevara, o nosso presidente ele vai condecorar o Che Guevara com a medalha do Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria que um estrangeiro pode receber. Esse fato não vai ser muito bem degustado, tanto pelos políticos da oposição, quanto pelos políticos da situação. Quando eu falo político da oposição, é porque nós não podemos esquecer que qualquer relação com o comunismo, ou qualquer relação, ou qualquer partido que apresente ligação com a União Soviética, nesse período no Brasil, era levado à clandestinidade. Então, em poucos meses de governo, o nosso querido Jânio Quadros ele vai conseguir vivenciar um processo de isolamento político. Por que, Tio Marquinho, um processo de isolamento político? Porque eu sempre falo brincando que o meu querido Jânio Quadros, após condecorar o Che Guevara com a medalha do Cruzeiro do Sul, ele vai sofrer oposição da oposição e não vai conseguir uma base estrutural da situação, levando a um isolamento político muito forte do Jânio Quadros. E Jânio Quadros vai ter uma ideia bastante genial. Eu poderia dizer que a execução era genial, mas os fatos que sucederam após essa sua ideia vão levar a uma mudança de rumo muito importante na história do nosso país. A ideia é o seguinte: Jânio Quadros ele decide renunciar ao cargo de presidente. Antes de renunciar, ele vai publicar uma carta-renúncia. A leitura política do Jânio Quadros foi a seguinte: renuncio ao cargo de presidente, por consequência, a população vai pedir, vai clamar que eu volto com o apoio do Congresso, tirando o meu isolamento político, e aí eu passo a ter uma governabilidade muito mais forte. O grande problema é que Jânio Quadros vai assegurar, vai publicar a sua carta-renúncia. A população não vai pedir a sua volta da forma esperada por ele, e a consequência é que, com a renúncia do Jânio Quadros, seu governo vai chegar ao fim no próprio ano de 1961. A curiosidade é que, quando Jânio Quadros renuncia, o seu vice, João Goulart, estava na China. E você pode perguntar o que é que danado Jango estava fazendo na China, num período de Guerra Fria, apesar que a China ela tem um posicionamento meio que seu próprio da estrutura política, seu modelo, porque a Revolução Chinesa criou um modelo chamado de maoísmo. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o nosso querido Jango, ele foi à China com o intuito, com o objetivo de criar alianças econômicas com o governo chinês, pelo fato de que ele queria exportar para a China produtos agrícolas brasileiros. Todo mundo sabe que a China tem uma população muito grande. Mas, quando o Jânio Quadros renuncia, o Jango está na China, e a curiosidade é que a população e o Congresso não vai digerir também o fato do Jango estar na China. E a curiosidade ou a consequência é que, com a renúncia do Jânio Quadros, o Jango assume, mas na condição de que o Brasil se torne um modelo parlamentar. Então, uma das curiosidades é que, após a renúncia do Jânio Quadros, é implantado um modelo parlamentarista no Brasil. E o Brasil ele se torna um país com uma estrutura parlamentar entre os anos de 1961 e 1963. Pois bem, o governo Jânio Quadros é um governo excêntrico, mas um governo muito importante por alguns motivos. Primeiro, porque ele está no contexto da Guerra Fria. Isso mostra uma conjuntura global muito importante dentro da estrutura regional. E segundo, que após a renúncia do Jânio Quadros à presidência, o Brasil ele começa a vivenciar, começa a tomar rumos políticos
onde a consequência desses rumos políticos irá culminar com a chegada dos militares ao poder lá em 1964 e, por consequência, a instalação de uma ditadura civil-militar em nosso país. Então, os fatos que levam à implantação dessa ditadura civil-militar, eles são iniciados a partir da renúncia do Jânio Quadros, ou seja, entender a estrutura da ditadura civil-militar no nosso país se dá, primeiro, dentro de uma leitura do processo de Guerra Fria e o posicionamento do Brasil nesse contexto, e também analisar os rumos políticos internos, ou seja, os rumos políticos do Brasil de forma mais veemente a partir do governo de Jânio Quadros. Então, é importante a gente analisar esse contexto, beleza? Tchau, tchau, galera! Valeu!